Irmãos, quem esteve aqui no último domingo, levante a mão. Você que ouviu a última palavra, não é? Não sei se você lembra. Quem não esteve também, eu faço aqui um gancho muito rápido, porque esta palavra de hoje, ela está linkada à palavra de domingo passado, ok? Domingo passado eu falei acerca do leão que ruge, que é o diabo, que não é um leão, mas ele ruge como um leão, buscando quem possa tragar. Ele não é um leão, porque só há um leão, que é o leão da tribo de Judá. Amém? Mas ele ruge para quê? Para nos amedrontar, para nos intimidar, para nos acusar, não é? E principalmente para fazer a gente confundir a voz dele com a voz do verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá. Ele ruge como? Então, eu falei aqui de afrontas que nós recebemos na mente, de sentimentos e pensamentos ruins, que queiram nos tirar da posição que nós somos e temos em Cristo Jesus. E eu recebi essa semana muitas mensagens, irmãos me ligaram, pastor, que palavra poderosa. Eu estava carregando um peso muito grande, uma acusação muito grande, e o leão estava toda hora rugindo no meu ouvido, sabe, me deixando triste, com medo. Mas essa palavra veio na hora certa, pastor, e realmente foi algo muito forte. Quem foi abençoado com essa palavra? Amém? E a palavra que eu quero trazer para você hoje é uma chave espiritual para você vencer esses maus pensamentos, para você vencer esse rugido que não vai parar. Eu falei semana passada, ele não vai parar. Ele é o acusador dos nossos irmãos que nos acusam de dia e de noite. Ele não vai desistir. Verdade ou não é, meus irmãos? Então nós temos que ter a palavra de Deus como escudo para nos proteger, como espada que vai nos defender desses argumentos do diabo na nossa mente. E nós temos que ter a nossa vida e a nossa fé fundamentada, firmada na palavra de Cristo. Porque a nossa fé, ela não é uma fé vazia. Não é uma fé tipo um pensamento positivo, onde a gente cruza o dedo e fala assim, vai dar certo, tomara que vai dar certo. Não, isso aí não é a fé. A nossa fé tem uma pessoa, é Cristo. A nossa fé é, tudo posso naquele que me fortalece. A nossa fé é no Cristo que diz em Mateus 11, vinde após mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É a fé no Cristo que diz, sem mim nada podeis fazer. E é sobre Cristo que eu quero falar nessa noite. É sobre Jesus, irmão, o nosso Salvador, nosso amigo, o nosso Senhor. Eu preguei essa palavra no primeiro culto, e esse mesmo casal que eu disse para você anteriormente aqui, que nos visitou, ele falou, pastor, é claro que a gente atribui toda a glória a Deus. Ele falou, pastor, parabéns por essa palavra, porque nós vamos nas igrejas, em alguns lugares, a gente pouco se ouve falar de Jesus. Se fala mais da vitória, se fala mais da bênção, se fala mais do que Deus vai fazer, e Jesus mesmo a gente ouve pouco falar. Como é que pode? Igreja cristã fala pouco de Cristo. Cristo é o centro da nossa vida, irmão. Cristo é a base da nossa vida. Tira Cristo, acaba tudo, desmorona tudo. Então nós precisamos de Cristo. Eu quero aqui nessa noite gerar no seu coração, sabe, uma consciência, um entendimento mais claro de quem é Cristo para nós. Cristo é o nosso representante. Diga, Cristo é o meu representante. Essa é uma das aulas que nós ministramos na escola de discípulos. É uma aula teológica, mas eu quero trazer aqui de maneira prática para você. Quem lembra dessa aula que eu já dei? Cristo é o nosso representante. É muito poderoso entender o princípio de Cristo como nosso representante. Porque se você sabe que Cristo é o teu representante, que você tem alguém ali por você, você vence qualquer rugido do diabo.
Para você entender a questão de Cristo como representante, alguém pode pensar assim numa primeira leitura: pastor, tão simples. Não, não é simples. É muito poderoso isso. Por exemplo, Deus trabalha na Bíblia com esse princípio. Quando Davi enfrentou Golias, lembra da história? Davi guerreando com Golias, qual foi o acordo entre as partes? Davi, Golias disse: se eu vencer você, todo Israel vai ser escravo. Agora, se você me derrotar, todo Israel vence. Ou seja, Davi era o representante. Amém ou não? No Antigo Testamento você tinha o princípio do sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Aquele que representava todo o povo diante de Deus. E aquele sumo sacerdote apresentava diante de Deus as ofertas do povo. Se o sumo sacerdote fosse aceito, todo o povo seria aceito. Mas se ele fosse rejeitado, todo o povo não seria abençoado. Porque era o princípio do representante. Quem está compreendendo até aqui? Quer ver um exemplo prático dos nossos dias? Quando o Brasil está jogando a Copa do Mundo, por exemplo, a Copa do Japão, 2002, não foi? Que ele ganhou lá a Copa. Quando o Brasil está jogando e um jogador daquele faz o gol e o time ganha, como é que a gente fica? O coração acelera, pula da cadeira, né? Abraça o irmão do lado, o amigo do lado, abraça do outro. Porque aquela seleção está nos representando. É como se nós estivéssemos ali jogando, é verdade ou não é? É o princípio do representante. Amém? Então esse é um princípio muito forte na Bíblia, não é? E quando nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, versículo 19, vamos ler novamente a palavra, para a gente entender esse princípio mais profundo, só que no sentido espiritual. A palavra diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram o quê, meus irmãos? Princípio do representante. Um pecou, logo todos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. É o princípio do representante. Primeiro aqui ele está dizendo: olha, por causa de um homem, nós nos tornamos pecadores. Quem foi esse homem que pecou? Que foi o nosso representante, que a partir dele todos se tornaram pecadores. Quem é esse homem? Adão. A gente precisa entender isso, que nós não nos tornamos pecadores no primeiro ato de desobediência, no primeiro ato de pecado. Não, nós já nascemos pecadores. Vai acontecer uma hora ou outra. E por que acontece? Por causa de Adão, porque ele foi o nosso representante. Uma criança, por exemplo, quando ela nasce, ela cresce, mais cedo ou mais tarde, ela vai cometer um pecado. Ninguém ensina ela a mentir, ninguém ensina ela a desrespeitar papai e mamãe, ela já nasce com ela. Quer ver como está na palavra de Deus? Olha só, Salmos 58, versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Para você entender como é forte, para você entender aonde nós vamos chegar, que Cristo é o nosso representante, amém, irmãos? Mas eu preciso mostrar para você antes esse contexto. Olha o que diz Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios, desde a sua o quê? O que é a concepção? Não é nem o nascimento. É quando o espermatozoide se encontra com o óvulo. Ali já nasce um desviado. Ainda é um bebezinho no ventre. Concebeu ali, juntou, nasceu um desviado. Já no ventre. Por causa de quem? Por causa de Adão, o nosso representante. Nascem e já o quê? O que eles fazem, irmão? Se desencaminham. Se desencaminham. E detalhe, proferindo o quê? Mentiras. Então a gente precisa entender que a sua natureza e a minha natureza, como homem caído que éramos, já tínhamos essa tendência para o pecado. Para você entender, talvez em termos práticos,
Quem já foi aqui no Guanabara, ou no mercado desse, e você pega aquele carrinho que a roda fica assim, você empurra o carrinho, aí você fala, vai para a direita, ele vai para onde? Para a esquerda. Você faz uma força terrível para a direita, ele quer ir para a esquerda. E você fala, irmão, vai para a direita, irmão, vai para onde? Para a esquerda. Entendeu? Isso não é brincadeira, tá, irmão? Isso aqui é só um quebra-gelo. Então, a nossa vida como homem caído é assim. Você faz uma força terrível para não pecar, mas acaba pecando. Olha o que diz lá, por exemplo, Paulo diz isso em Romanos capítulo 7, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque, Romanos 7, 18. Romanos 7, 18. Conseguiu? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. E por que nós temos essa tendência, como homem caído nós tínhamos essa tendência? Por causa de Adão, nosso representante. Ah, pastor, mas quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio para escolher? O homem caído, presta atenção, ele tem livre-arbítrio para escolher. Mas o livre-arbítrio desse homem é igual ao livre-arbítrio do urubu. Você conhece o livre-arbítrio do urubu? Você prepara ali uma picanha, ok? Fresquinha do churrasco. E do outro lado da rua, um cavalo morto, podre. O urubu vai para onde? Ele vai para o cavalo podre, que é a natureza dele. Quantos estão compreendendo, irmãos? Essa é a natureza dos seus amigos, que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Por isso você tenta convencer, você tenta falar, você faz de tudo, mas a pessoa vai para o outro lado. É verdade ou não é? Porque não mudou a natureza. Mas o dia que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, o dia que o nosso velho homem é sepultado com Cristo no dia do batismo, a palavra diz que essa experiência é tão forte que é chamada de novo nascimento. Nós passamos a ter uma nova natureza, uma nova vida. Amém, meus irmãos? Então você que vai batizar é muito importante, porque nós temos uma nova vida em Cristo. Aleluia! É uma transformação muito poderosa, irmãos, porque nós precisamos de um outro representante para nos livrar do primeiro representante. Por isso que o segundo Adão veio, para nos livrar do primeiro Adão. Aleluia! O primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão é espírito vivificante. Aleluia! Então nós temos o nosso Senhor Jesus como nosso representante. Por isso que ele fala, sem mim nada podeis fazer. E essa experiência de conversão em Cristo, eu estou falando conversão a Cristo. Eu não estou falando afiliado, frequentador de igreja, não. Eu estou falando daqueles que tiveram uma real experiência com Cristo. É tão poderoso porque tem um testemunho de uma irmã, advogada, e ela foi convidada para ir a um culto por uma amiga. E ela falou para a amiga assim, olha, eu vou na sua igreja, eu vou no culto, mas o pastor pode fazer o que for, mas eu não vou lá na frente orar. Eu sei que essas igrejas aí o pastor fica chamando para ir lá na frente, eu não vou. Só vou para te acompanhar. Beleza, ela foi. Aí no final da pregação o pastor fez a oração do pecador. É aquela oração que fala assim, você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, escreve meu nome no livro da vida. Eu recebo, como meu Salvador, Amém. Aí o pastor falou assim, você que fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão. Aí ela levantou a mão, foi a primeira vez. Aí falou, você sabe, tem aquela pegadinha, agora vem aqui na frente. A gente não fala tudo, a gente fala levanta a mão, depois vem aqui na frente. Aí daqui a pouco ela estava indo lá na frente. Ela, o que eu estou fazendo aqui? Eu levantei a mão, fiz oração pela primeira vez, o pastor falou que veio pela primeira vez, sou eu vou lá na frente. A amiga foi com ela. Aí terminou o culto, ela voltou e falou, eu fui lá na frente, porque o pastor falou para levantar a mão, quem falou pela primeira vez, mas eu não aceitei Jesus não.
Eu não aceitei Jesus não, isso é um fato verídico. Mas, tudo bem. Aí ela foi embora para casa. A empresa dela teve uma festa, os amigos do passado, regada muito a bebida, aquelas músicas lá, o pessoal dança e tal. Aí uma amiga do trabalho dela falou assim: e aí, você não vai beber? Ela: não estou com vontade. Você não vai dançar? Essa música você gosta, essa música é tão boa. Não, não quero não. Aí a amiga dela falou assim: amiga, isso aqui não é ambiente para você então não. O que está acontecendo com você? Aí ela lembrou que ela foi lá na frente no culto, entendeu? Ela falou assim: acho que eu já sei o que está acontecendo. Aí ela voltou no domingo seguinte para falar com o pastor. Ela falou assim: pastor, aconteceu isso comigo. Eu aceitei Jesus, mas foi sem querer. Eu estou aqui, mas eu não quis não. Está na igreja até hoje. Até hoje. Porque é uma experiência muito poderosa com Cristo. Talvez tem pessoas aqui que todo domingo eu faço apelo. Quem quer entregar sua vida a Jesus, a pessoa não levanta. Mas ela vem todo domingo, está salvo, está convertido. É que você não sabe ainda. Mas daqui a pouco, quando você vê, já está batizando. Quando você vê, já vai estar tomando a ceia. Aleluia. Sabe, irmãos, porque Cristo transforma a nossa vida. É uma transformação tão poderosa. O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão morreu e ressuscitou. Com ele nós morremos e com ele nós ressuscitamos. Cristo é o nosso representante. Essa é apenas a primeira parte da palavra. Mas a segunda parte é agora. Por quê? Um pecou, todos, mas, vamos ler Romanos 5,19? Um obedeceu, mas pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja, porque Cristo obedeceu. Cristo obedeceu toda a sua vida. Ele viveu uma vida de obediência ao Pai. Quando ele tinha 12 anos, a mãe Maria e José estavam procurando ele. Ele falou: eu estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Ele obedeceu em tudo, irmãos. Ele obedeceu. Filipenses diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele obedeceu tudo que nós não podíamos obedecer. Por que nós nos tornamos justos? Por causa da obediência de Cristo. Por causa da obediência de um homem, Cristo. Toda a lei foi cumprida. E nós estamos debaixo da graça de Deus. E não da lei. Não das regras. Não das obrigações. Não. Nós estamos debaixo da graça. E quando estamos debaixo da graça, desse favor de Deus em Cristo, Satanás é silenciado. Ele não tem mais nada a dizer. Porque Cristo cumpriu tudo na cruz. No nosso lugar, Ele é o nosso representante. Alguém antes poderia falar: pastor, eu não acho justo Adão pecar e eu sofrer a consequência. Quem já pensou isso alguma vez? Não é justo, pastor, eu não fiz nada, eu não estava lá naquele dia que Eva conversou com a serpente. Eva que pecou e eu é que pago. Não é um conflito? Mas veja, onde está a graça de Deus? Você também não fez nada para ser justo, mas Cristo fez e colocou essa justiça em você. Aleluia! Agora você é justo por causa de Cristo. Você não morreu na cruz, mas o seu representante morreu no seu lugar. E isso é o que basta, isso é tudo. Diga obediência. Mais uma vez, more one time. É que a minha professora de inglês está ali, aí eu fico. Mais uma vez. A Diana está aí. Fica falando? Ah, tá. Cristo obedeceu. Diga, Cristo obedeceu. Mas o que o diabo faz? O diabo faz a gente tirar os olhos da obediência de Cristo, da cruz de Cristo, do trabalho de Cristo, e faz a gente olhar para a gente, para as nossas obediências. E nós não obedecemos 100%. Obedece, irmão? Você obedece 100%? Você obedece 100%. Não obedece. Aí quando a gente não obedece, o leão vem. De novo. Você está vendo? Você é um desobediente. Você é um rebelde. Você é fogo de palha. Você não consegue. E aqueles pensamentos reticentes, constantes, vão fazendo a gente acreditar
que realmente nós somos tudo aquilo que o diabo está falando. E a gente esquece quem nós somos em Cristo. Mas ele quer que a gente se concentre em nós mesmos. A Bíblia fala pela obediência de Cristo. Olha o que diz 2 Coríntios 10, versículo 4. Isso aqui é muito forte. Preste atenção. 2 Coríntios 10, versículo 4. Porque, 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir o que, meus irmãos? Fortalezas. E anulando os sofismas. O que são sofismas? São argumentos aparentemente corretos, mas que nos fazem concluir coisas erradas. E o diabo fica toda hora falando mentiras, porque ele é o pai da mentira. Mentiras terríveis. Deus não te ama, ele está te castigando. É o leão rugindo. Você errou de novo, você não tem jeito para você. Está vendo, ó? Foi para a igreja, afastou, desviou. Aqueles sofismas vão crescendo e vão se tornando uma fortaleza. É o que faz as pessoas se desviarem e vão para o mundo. Porque elas pensam assim: então quer dizer que eu sou isso mesmo, então eu vou para o mundo mesmo. Fortalezas. Mas nós temos armas em Deus para destruir essas fortalezas. E olha o que diz o versículo seguinte, presta atenção. Próximo versículo. E toda altivez que se levante contra o... Agora, qual é a arma que nós temos para vencer o diabo e o leão? Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E qual foi a obediência de Cristo? A cruz. Ele obedeceu até a morte, e a morte de cruz. E quem deveria estar na cruz? Eu e você. Nós deveríamos estar lá. Mas ele tomou o nosso lugar. E ele fez isso uma vez por todas. Significa que não tem nada que você faça ou deixa de fazer que vai mudar esse fato na nossa vida. Eu estou falando é que naquele dia que você estiver se sentindo o pior pecador e o diabo vier te acusar, você lembra de Cristo. Obrigado, Pai, porque eu estou em Cristo, eu fui aceito em Cristo. A obediência dele é que me abençoou e não a minha desobediência. Você está compreendendo isso? Porque na cruz a obra foi completa. Quando ele disse tetelestai, está consumado, ele disse está pago. É como se nós fôssemos a um restaurante e não tivéssemos como pagar a conta. E ele pagou tudo. Ele pagou o restaurante, deu gorjeta para o garçom, pagou o estacionamento e não deixou nada para a gente pagar. Está tudo pago. Aleluia! 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 Mas o diabo, ele quer que você pague mais. Ele quer que você continue pagando. Ele quer que você continue pagando o que você não pode pagar. Aí ele vem acusando. Aí ele fala: quem é você para estar aqui? Quem é você para participar dessa mesa? Quem é você para participar da ceia? Você não tem vergonha na cara, não? É o acusador. Ele é o acusador. Mas aí nós temos que rugir de volta para ele mais alto e falar: Satanás, não há condenação para mim, eu estou em Cristo. Eu não sou perfeito, mas ele é perfeito. Ele, entende? Tudo é ele. É o que o famoso reformador, já falei isso aqui, Martinho Lutero disse: ou o diabo vai te afastar dessa mesa, ou essa mesa vai te afastar do diabo. Porque aqui está o pão e o vinho, toda a obra da redenção, dita pelo próprio Cristo, para nós lembrarmos, todo mês lembrar, que ele continua nos amando, continua nos aceitando, continua nos recebendo, e nada vai mudar isso, porque ele é o nosso representante. Vocês podem dar glória a Deus. Essa palavra aqui é para tirar o peso das suas costas que você está carregando, e que a religião acaba de colocar mais ainda. Vai orar tantas vezes, vai rezar tantas vezes, vai fazer tantas vezes, vai pagar tantas promessas, vai fazer, porque é um peso. Aí Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe, ele é o nosso representante. Nós temos que olhar para Cristo, contemplar Cristo. Olha o que diz Filipenses 3:9.
Eu quero terminar aqui lendo esse texto. Esse mais um só e a gente encerra. Filipenses 3:9. Quantos acharam? Podem dizer amém. E ser achado nele, não tendo o que, meus irmãos? Justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé. Eu sei que o que eu estou falando aqui é difícil de acreditar. Como que pode, pastor? Parece tão fácil isso. É só isso, é só crer em Cristo. É só entregar minha vida para Ele. É pela fé, é isso mesmo que você entendeu. Você não tem que fazer mais nada, é só crer. É pela fé em Cristo. E nós fomos achados nele. E ele diz aqui, não a justiça própria, mas a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Nós fomos achados em Cristo. Nós estamos em Cristo. Quando Deus olha para você, Ele vê você em Cristo. Por isso Ele fala, nós fomos achados nele. Ou seja, eu não sou perfeito, mas Ele é perfeito. Eu não obedeço 100%, mas Ele obedeceu 100%. Isso aqui é importante para aqueles irmãos que pensam assim, não é justo, pastor, o que está acontecendo comigo. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu vou à igreja, eu faço tudo que o Senhor manda, eu faço tudo que Deus manda. Deus tem que me abençoar. Isso se chama justiça própria. Justiça própria. Chega para Deus com as mãos vazias, fala, Deus, eu não tenho nada para oferecer, mas obrigado por causa de Cristo, Ele é minha justiça, e Ele não dispensa a gente de mãos vazias. Entende o que eu estou dizendo? Nós fomos achados nele, porque o diabo toda hora ele fica, você está orando, mas não está orando o suficiente, você está fazendo, mas não está fazendo o suficiente. É verdade ou não é, meus irmãos? Fala a verdade. Não, dá uma pausa aqui, olha para você. Você não acha que está fazendo pouco? Sim ou não? Não, fala a verdade, irmão. Eu sei que está, eu também estou. Por mais que a gente faça, é pouco. E o diabo vem, está orando pouco, está consagrando pouco, está lendo pouco. Aí ele vai criando fortalezas. Aí você daqui a pouco quer saber, eu vou orar, mas não. Quer saber, eu não vou fazer, mas não. Não consigo mesmo. É tudo que o diabo quer. Mas quando você crê em Cristo, que você é aceito em Cristo, que o Pai te recebe em Cristo, você consegue orar com mais liberdade, você consegue consagrar com mais liberdade, porque não é cobrança, não é performance, é a obra completa de Cristo. Está tudo pago. Para você entender que está tudo pago, é igual uma louça. Quem já lavou louça em casa fala assim, ó, eu lavei a louça, mas vai lá agora enxugar os pratos, enxugar os copos, não é assim não? Irmão, Jesus lavou a louça, tirou a sujeira e secou tudo e falou, está tudo pronto, não tem que fazer mais nada, é só crer. Amém, irmãos? Isso é muito forte. E o último texto que eu quero ler para você está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Glória a Deus. Hebreus 1, 3. Quantos acharam? Podem dizer amém. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse texto fala do sumo sacerdote, que é Cristo. Hebreus fala do sacerdócio de Cristo. E quando ele fala de Cristo como sacerdote, ele também faz uma referência ao Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento tinha sacerdote, amém? O sumo sacerdote. E esse texto fala que depois que Cristo, como sumo sacerdote, cumpriu e fez ali todo o sacrifício, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Por que está na Bíblia isso? Por que Cristo se assenta? É porque ele estava em pé naturalmente, amém? Mas quando a Bíblia fala que ele se assentou, tem um significado importante. No Antigo Testamento, no tabernáculo, onde o sumo sacerdote oferecia sacrifícios, tinha tudo, menos cadeira. Tinha a mesa, onde tinha os pães da propiciação. Tinha um candelabro de ouro que ele tinha que acender todo dia. Tinha o altar do incenso, ele tinha que entrar ali
apresentando o incenso. Tinha um altar do holocausto, onde ele imolava o animal e aspergia o sangue. Tinha tudo, menos cadeira. Por que menos cadeira? Porque no Antigo Testamento, o sacerdote não podia parar. Toda hora tinha que ter um sacrifício, toda hora tinha que ter alguma coisa, porque não era um sacrifício perfeito. Não era aquele sacrifício que seria de uma vez por todas. Mas Cristo, quando veio na cruz do Calvário, como Cordeiro de Deus, como sacrifício perfeito, ele diz: um único sacrifício de uma vez por todas foi feita por todos os pecados. E após ser feito tudo isso, ele sentou e disse: está pronto, está consumado. Quem crê nessa verdade é justificado, é salvo, é perdoado. Aleluia, aleluia. E ele ainda fez mais. Ele falou: senta comigo, igreja, senta comigo. Ele nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais. Descansa no teu representante, descansa no teu sumo sacerdote, descansa no teu Salvador, aleluia. Descansa nele. Rejeite qualquer ensinamento evangélico que seja, que coloca peso, que coloca cobrança, que você tem que fazer, porque toda vez que a gente quer fazer algo para acrescentar ao que Cristo já fez, a gente está dizendo: ele não fez o suficiente. Leia Gálatas, porque foi por isso que Paulo escreveu o livro de Gálatas. Você confia em Cristo? Você ama Cristo? Você descansa em Cristo? Você está perdoado, tá? Você está perdoada, tá? O diabo não pode te acusar mais. Ele acusa, mas você tem um representante intercedendo 24 horas por você à destra do Pai. 24 horas, Cristo, nosso intercessor, está no céu. Isso é tão poderoso, que Cristo está 24 horas falando: Pai, eu estou aqui por causa de fulano, por causa dele, por causa do outro. Cristo, Pai, pode recebê-lo, o meu sangue está aqui por ele. E é tão poderoso isso, que o Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo aqui na terra. Então você tem um intercessor no céu, e você tem um intercessor na terra dentro de você. Você tem Cristo no céu falando de você para Deus, e você tem aqui na terra o Espírito Santo falando de Deus para você. Tudo para você descansar nele. Aleluia. Irmãos, isso me dá mais fé para orar, me dá mais fé para buscar, me dá mais fé para buscar intimidade com Deus, porque Ele é o nosso representante. Por causa da cruz, é por causa de Cristo. A palavra diz: filhinhos. Alguém pensa: ah, pastor, essa palavra tem que ter cuidado, porque se alguém ouve essa palavra, agora pode achar que pode pecar à vontade. Não é isso. Não é isso. Pelo contrário, a força do pecado é a lei. Quanto mais você quer jogar o carrinho para a direita, mais ele vai para a esquerda. Mas Cristo em nós, a vida dele em nós, a natureza dele em nós, é que nos dá vitória sobre o pecado. É crer nele. Eu não preciso falar para você parar de beber. Eu não preciso falar para você parar de fumar. Quanto mais falo para você parar de beber e fumar, mais você quer fumar. Mas quando eu falo para você: entrega a sua vida para Jesus, deixa Ele trabalhar no seu coração, venha como estás. Daqui a pouco, quando você vê: ih, estou fumando mais, estou bebendo mais. Eu não preciso falar para você casar. Ó, você tem que casar, hein? Vai casar. Casais às vezes estão morando muito tempo juntos, ainda não casaram. O Espírito Santo vai trazendo essa transformação. Quando você vê, você já casou. Entende o que eu estou dizendo? Confia no Senhor. Deixa Ele terminar essa obra que Ele mesmo completou. Ele é o nosso representante. Ele é o nosso representante. Descansa em Cristo. A obediência de Cristo. Ah, pastor, quer dizer que eu não vou obedecer? Claro que vai. Vai ser tão natural para você obedecer. Vai ser tão simples. Mas não queira receber nada de Deus por obediência. Não, receba pela fé. Essa palavra é para tirar o peso das suas costas. Essa palavra é para tirar a cobrança de cima de você. Quem recebe essa palavra nessa noite? Cristo é o nosso representante.
O diabo quer tirar você dessa posição de vencedor. O diabo quer tirar você desse lugar da bênção. Mas hoje Jesus está trazendo você de volta para essa posição. Guarda essa frase que eu vou te falar. O teu estado não muda a sua posição. O estado significa: pisei na bola, estou triste, não estou legal. Mas a posição significa: eu continuo sendo justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu continuo assentado com Cristo nos lugares celestiais. Ele é o meu representante. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia.